Muito que bem. Agora, hoje, como novidade, nós vamos falar do mercado de boi gordo, claro, com uma outra ênfase, né? Nós vamos ter, já estamos chamando aqui o consultor Celso Ricardo. Celso Ricardo é um consultor muito experiente, é um homem renomado na pecuária brasileira e tem sempre uma visão crítica, não uma visão partidária, uma visão política da situação. E nós vamos começar, a partir desse instante, conversando com o Celso Ricardo, ao longo da semana, para a gente pontualmente tentar explicar para o produtor por que nós estamos vivenciando essa baixa tão dramática nos preços do boi gordo. Então, é disso que se trata. O Davi já está ligando para o Celso. Enquanto que você faz a conexão, Davi, eu quero que você me ponha os preços do boi gordo aí, por gentileza. O julho está com 244,20, leve alta de 0,14. Agosto em queda de 0,86 a 241,65. Setembro 241, outubro 242,50. Sempre lembrando, né, que esse outubro, todo mundo sabe, o pecuarista sabe que outubro sempre foi um mês de entre safra de altos preços. Só que não é o que está acontecendo agora, né? Nós chegamos a 342 os preços da pecuária há 7 meses atrás, desde setembro, e agora nós estamos vivenciando essa extrema oferta. E também nós estamos vivenciando uma situação onde a China tirou o pé das compras. Então, é essa a história que nós temos. Eu deixei uma pergunta para o Celso Ricardo no início do programa, que foi a frase do Lula de ontem, né, que ele voltou a dizer que a população brasileira vai comer picanha. Mas, puxa vida, de onde vai sair isso? Cadê a renda? Ou é a falência da pecuária? Então, vamos inicialmente já colocar o nosso analista em posição. Celso Ricardo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João. Um prazer estar contigo e estar com todos os ouvintes aí do programa. Muito bem, Celso, nós estamos num clube aqui de profissionais, né? Nós não estamos no aberto, nós estamos num clube exatamente para permitir que os profissionais tomem informação privilegiada e façam perguntas para você. Então, meus amigos, vocês estão conosco aqui no YouTube, pode começar a fazer perguntas para o Celso Ricardo. O que eu combinei com o Celso? Que ao longo dessa semana, sempre nesse horário, nós vamos aos poucos tentar explicar o que aconteceu com a safra, por que nós estamos vivenciando essa crise. Eu tenho, claro, uma posição que era para o pessoal lá atrás ter feito hedge. Hoje não pode nem se falar em hedge nesse preço, um absurdo, né? Pode fazer call, talvez, né? Mas put nem pensar. Mas vamos primeiramente, Celso, como você disse, o Lula está ameaçando oferecer picanha para toda a sociedade com a desgraça do pecuarista, é isso mesmo? Bom, João, essa questão do preço e esse marketing aí que ele fez com relação à picanha, isso não existe, né? Ele tentou crucificar, vamos dizer assim, o mercado de exportação como o grande responsável da alta dos preços da carne no Brasil. E todos nós que trabalhamos sabemos que isso não é real. Existem outros fatores que incidiram sobre o preço da carne diretamente dentro do mercado e não está ligado ao pecuarista, muito pelo contrário. Os valores pagos, a pecuária de corte, ao meu ver, ele consegue se estabilizar muito melhor do que está hoje, e nem somente pela questão da China, mas outros mercados podem nos estabilizar. E o Lula fez esse marketing dele que não é real, que crucificou, como eu disse, a exportação, e nós precisamos entender o mercado para que as pessoas não se iludam, porque essa carne, essa picanha barata, ela não vai existir, e eu não acredito que a população brasileira vai ter acesso a esse produto da maneira que o Lula tem colocado aí, não. Bom, você disse logo no início do nosso programa que o mercado não ia deixar os preços caírem, assim que eu entendi. E você está dizendo agora que também, além disso, outros mercados poderiam comprar essa carne que a China não estaria comprando? O grande detalhe, eu estou nesse mercado, João, há 26 anos, já são 15 estados do Brasil acompanhando a pecuária de corte, não somente no campo, mas do campo até a mesa do consumidor. Na realidade, no Brasil, nós temos como estabilizar e equilibrar produção e preço. Mas, para isso, nós precisamos criar esse cenário favorável, principalmente ao mercado de exportação. Mas nós precisamos entender, muitas das pessoas também estão crucificando o preço da carne no Brasil pela exportação e, como eu disse, isso não é real. Esse mercado absorve 25% do que nós produzimos e eu acho que nós temos que investir no mercado de exportação muito mais, principalmente a partir de representatividades no mercado mundial que nós não temos. A pecuária de corte vive à mercê
né, de algumas associações, de algumas grandes empresas, que isso prejudica e deixa o produtor rural refém dessas grandes empresas. E o mercado nacional hoje, se nós tivermos esse equilíbrio e estabilidade do campo até a mesa do consumidor, nós conseguimos manter um preço de arroba interessante, porque o mercado dos produtos nobres no Brasil, nos últimos 10 anos, vem crescendo muito. Então, se nós trabalharmos a pecuária de corte como ela precisa ser trabalhada, não deixar ela virar uma refém do mercado, principalmente das grandes empresas, nós conseguimos, com certeza, melhorar o preço da arroba do boi, e não somente o preço da arroba. Eu, que já montei mais de 30 frigoríficos no Brasil, sei muito bem a necessidade dos frigoríficos e o quanto eles podem bonificar o pecuarista para que ele tenha um resultado melhor na hora dele comercializar o seu boi com os frigoríficos no Brasil. Bom, Celso, você está trazendo, claro, uma mensagem de esperança, de otimismo para um pessoal que está no fundo do poço, né? A gente já viu situações difíceis, mas essa é dramática, até porque, eu sei disso, que as três irmãs lá, os três grandes frigoríficos, compraram os contratos na baixa, eles estão escalados com esses contratos que vão ser cumpridos. Então, assim, eles estão nadando de braçada e o pecuarista tem que entregar o boi lá embaixo, o preço lá embaixo. Vamos entender, Celso, por que nós chegamos a essa situação? Qual foi o fator fundamental que derrubou os preços? O pecuarista não acreditou que houvesse baixa? Qual foi o fator? Olha, João, nós tivemos um sensacionalismo muito grande no mercado de carnes nos últimos anos, vamos falar assim, principalmente porque a China mostrou uma necessidade de consumo em cima de um volume, mas nós não paramos para olhar a valorização da nossa carne, mediante, principalmente, e eu sou consultor nos Estados Unidos também, a valorização da carne americana perante aquele mercado chinês e a carne australiana. Não vou nem falar dos mercados aqui da América do Sul, mas a China mostrou para nós, e ela vinha dando esse sinal de que ela iria pressionar a nossa carne, mesmo com a necessidade de volume que ela tem de importação. Então, esse direcionar da proteína animal, assim como foi no grão, mas nesse caso da proteína animal, para um mercado só, o que aconteceu? Sim. Esse volume de exportação e financeiro, que não representa margem de lucro para o produtor, mas deu um fluxo de caixa nas propriedades rurais interessante, fez com que várias situações, e aí eu falo de inflacionar a pecuária de corte, empurrasse o produtor rural para um investimento maior, sem uma sustentabilidade desse mercado chinês que, como eu disse, já vinha mostrando para nós, dando sinais de que ele iria recuar. A China mantém as importações de carne nos volumes que ela tem, mas ela conseguiu e ela entendeu muito rapidamente que ela fez, infelizmente, do nosso país um dependente do mercado chinês. Então, nós nos preparamos, nós investimos no campo, várias pessoas do Brasil inteiro me ligaram para falar de reposição de 400, 500 reais, eu achei um absurdo e disse para as pessoas ter calma, porque em 2 anos a China, 2 anos, 3 anos, ela ia se posicionar diferente no mercado, e essa reposição principalmente, e os investimentos paralelos nas propriedades rurais para atender esse mercado que vinha numa crescente de preço de arroba, criou uma expectativa que, infelizmente, como eu disse, a China vinha mostrando para nós que ela não ia sustentar isso, e fez com que essa crise se instalasse. E o mais triste de tudo hoje a nível de mundo é que nós não temos um outro mercado mundial que possa dar esse up nos preços da arroba. Então, nós vamos ter que nos reorganizar internamente, porque a curto e médio prazo não tem um mercado internacional que vai fazer esse preço subir novamente. Bom, por isso que talvez o Lula tenha dito assim, vai sobrar picanha aí. Mas vamos lá, por que a China, então, claro que ela estava com a faca e o queijo na mão, por que ela vinha anunciando que ela ia reduzir as compras? Ela trocou de comprador ou ela puxou o freio de mão por causa dos seus problemas econômicos? A China teve nesse ano, não vou dizer uma barreira, mas ela segurou no oceano muitas embarcações com carne para renegociar preços de contratos. E isso que eu digo assim, eu trabalho com comércio exterior e negócios internacionais e, infelizmente, alguns países têm, a partir do entendimento deles, da necessidade comercial de alguns países menores, e eles conseguem, até porque a China já tem uma boa fatia do Brasil das mãos dela, e entender a nossa dependência.
Então, a partir dessa dependência, a China não é que ela recuou no mercado de compras, muito pelo contrário, ela está comprando bastante. Mas quando ela entendeu que ela fez do nosso cenário produtivo como eu digo nas minhas redes sociais e nas palestras que eu dou, infelizmente ela fez de nós uma colônia em termos de produção de agronegócio, ela simplesmente se posicionou no mercado, renegociou alguns preços já de contratos anteriores e hoje ela mostrou para nós que ela tem a necessidade de uma importação de um certo volume considerável, mas que nós, a partir dessa inflação que deu dentro das propriedades rurais, né, no custo de produção principalmente, que encareceu a produção dos animais no campo, fez com que ela se posicionasse diferente e revisasse os preços dos contratos, principalmente os contratos futuros. Mas, para os frigoríficos, essa renegociação ou essa colocação de preços diferentes, até porque a China está investindo em outros continentes também, e ela está negociando, sim, com os Estados Unidos maiores contratos de produção também de consumo, né, de importação de proteína animal, ela faz com que nós hoje venhamos a amargar esses preços e, como eu disse, não vai ser fácil nós recuperarmos aqueles preços que nós estávamos há 7 meses atrás, que tu bem colocou aí, acima de 310, 320 reais a rua. Bom, então assim, a gente sabe que quem faz o preço é o comprador, ponto. Só que nesse caso a China tem o mercado nas mãos e está impondo um preço, seria isso? E não tem como escapar disso? Infelizmente, não. Eu me lembro que lá em 2005, quando nós estávamos ainda com negociações bem apuradas, na época era a Europa, e a exportação, de uma certa forma, ela tem uma característica específica que chama valorização do dólar. Quanto mais alto tiver os mercados, a exportação vira, né, o centro das atenções de todo mundo. Mas, quando a gente olha a nível mundial, e nós pegamos, não vamos ir na América do Norte, nem vamos sair para a Austrália, vamos considerar na América do Sul. Se nós considerarmos o nosso potencial produtivo e nós analisarmos os vizinhos aqui, Uruguai e Argentina, que mesmo a Argentina, muitos analisam ela como um país em crise, mas ela é uma referência em carne, ela tem um marketing muito grande em carne bovina, e o próprio Paraguai, que eu tenho um projeto lá, a gente vê que eles conseguiram, e eles atendem os mesmos mercados praticamente que o Brasil atende, só que em condições internas de custo de produção melhor que a nossa. Então, muitas das vezes, eles se tornam mais competitivos e simplificada a legislação desses países da América do Sul facilita também o mercado de exportação. Então, hoje eu vejo o nosso Ministério da Agricultura acuado nas mãos das associações, principalmente da BIEC, que centraliza o mercado de exportação nas mãos de 2, 3 grandes empresas, e essas grandes empresas hoje, por se posicionarem estrategicamente no Brasil, também são adversários e não parceiros dos pecuaristas. Porque como elas estão em determinados pontos estratégicos e elas têm escalas de abate maior, então ela define alta e baixa do preço quando ela quer. Então nós deveríamos ter um posicionamento interno também, quando somados a esse mercado de exportação, atitudes e posicionamentos para que nós pudéssemos pensar um pouquinho mais no pecuarista, que é a base da produção de proteína animal no Brasil, e aí eu falo da carne bovina, é o produtor rural, é o setor primário. Só que nós não temos hoje uma atenção, independentemente de quem quer que seja, para virar os olhos e atender esse pecuarista que está passando por uma crise, e essa crise, se nós não tomarmos uma atitude diferente, interna e externamente, nós não vamos conseguir mudar esse cenário para a pecuária de corte no Brasil. Bom, o fato é que você descreve que o mercado está na mão das 3 exportadoras, ponto. E o que a gente pode fazer, o que o pecuarista pode fazer nesse instante, além de lamentar, para permanecer vivo na atividade? Na prática, qual é o exemplo? O que ele poderia fazer? De repente, fazer uma associação para abater, criar um pequeno frigorífico, ir para um açougue diferenciado? O que lhe resta? Olha, João, uma coisa que eu digo para ti, digo para todos os ouvintes. Frigorífico, vender carne dá dinheiro e dá muito dinheiro. O resultado financeiro é muito interessante. E eu há muitos anos venho defendendo, com todos os grupos de pecuaristas que falam a nível de Brasil, que se eles quisessem ganhar dinheiro mesmo, deveriam ter um frigorífico para produzir a sua própria carne. Mas existe um outro fator, e aí, como eu disse, a minha experiência nesses 15 estados por onde eu andei
e que eu notei, porque negociei, eu trabalhei na compra de gado, na indústria, na área comercial de venda, é uma certa, ou uma grande, vamos falar a verdade, desunião entre os pecuaristas. Porque se nós analisarmos a cadeia produtiva, nós temos o pecuarista que ele tem a opção de negociar com um determinado frigorífico, talvez 2 dentro de uma região. Ele tem o mercado de exportação de gado vivo que ainda vive grandes impasses dentro do Brasil. Só que se nós analisarmos a outra etapa, o setor secundário, os frigoríficos, as indústrias, eles aumentam o leque deles de negociação e muito. Pegam os melhores mercados no Brasil, que hoje já pagam muito melhor do que alguns mercados internacionais, e ainda eles complementam com o mercado de exportação, que dependendo, né, do valor do dólar, a margem de lucro aumenta. E aumentando essa margem de lucro e eles pegando os contratos na baixa da exportação, eles literalmente colocam o pé no pescoço do pecuarista e o pecuarista fica sem ter para quem negociar. E como ele tem o seu fluxo dentro da sua propriedade rural, e ele chega em determinado ponto, ele tem que negociar a qualquer preço. Então, eu ressalvo e aproveito a oportunidade de dizer que grupos de pecuaristas deveriam pensar no Brasil, sim, porque na questão do frigorífico, porque ter a matéria-prima e conseguir transformar e comercializar, com certeza, e somados a outros cenários, que eu espero ter uma outra oportunidade aqui contigo, tirar outros pontos negativos que o pecuarista perde também dentro dos frigoríficos, e aí eles iam ter uma ideia exata e real do quanto eles podem lucrar produzindo a matéria-prima no campo e transformando dentro de um frigorífico e comercializando. Esse é um dos caminhos. Claro que não é fácil, né? Não vai ser todo mundo que vai conseguir, mas se o pecuarista começar a entender que ele tem uma importância muito grande da cadeia produtiva e ele começar, de uma certa forma, a se impor com relação aos frigoríficos, eu tenho certeza que os frigoríficos vão sim mudar essa maneira de tratar o pecuarista e vão começar a valorizar mais, principalmente animais e carcaças de qualidade que dão um bom rendimento e um bom retorno dentro dos frigoríficos no Brasil. Bom, nesse instante a gente está vendo o preço do boi gordo afundando ainda mais. Deixa eu ver aí, Davi. Bom, você está com um delay de 10 minutos aí, mas olha, outubro 242,50 na B3, o setembro 1% de queda, 241. O que explica essa queda forte hoje, especificamente hoje, Celso? Essa queda está ligada para 100% no mercado de exportação. O reflexo da exportação, somados a esse domínio e a esses cartéis que tem dentro do Brasil dos frigoríficos, foi que jogou o preço para baixo. Os frigoríficos se posicionaram dentro do Brasil, alegando que o mercado internacional não está absorvendo as carnes nos preços que estavam, e ele automaticamente, e até entendendo ele que ele tem esse poder, ele sai das escalas e joga o preço para baixo e manipula a hora que eles querem. Bom, esse é o grande detalhe hoje que está jogando o preço, e eu tenho relatos de produtores rurais pelo Brasil que já falam em venda de boi a R$ 189,00 arroba. É impressionante, e eu acredito que esse preço médio que está aí, que tu colocou, ele vai baixar ainda, com certeza. Rapaz, tá louco. Meu Deus do céu, Celso. Que horror, cara. Bom, conversei essa manhã lá com seu amigo de Presidente Prudente, o Tércio Teles. Ele disse assim: João Batista, numa situação como essa, não há dúvida que você tem que economizar tudo, né? Pelo amor de Deus, para se manter na atividade. Então, assim, o que ele diz? É óbvio que o produtor vai deixar as tecnologias que ele tem feito, tem adotado, para se segurar, para se manter. Aí ele diz o seguinte: mas nós temos que preservar o rebanho, porque tudo que desce sobe, né? Então, só a gente não sabe quando. E aí ele defende muito a adoção, né, de manter o seu rebanho com proteinados. Ele está dizendo que nós estamos na estação seca de pasto convencional de baixa qualidade, e se a gente fizer uma manutenção do rebanho com proteinados, a gente passa essa crise. Você concorda com isso? Concordo plenamente. O proteinado agora, para essa situação que nós estamos, ele é, com certeza, a melhor opção. Mas olhar para dentro da propriedade, e nos últimos 4 anos, eu tive em 6 estados acompanhando um pouco mais, o pecuarista realmente vai ter que fazer com um olho clínico uma análise completa da sua propriedade rural, e o melhoramento de pasto, né, ele é uma das visões que precisam ser apuradas. Eu tive em várias propriedades no Brasil, e o volumoso em si, de uma certa forma, ele não é de boa qualidade.
E eu chego nesse ponto por quê? Porque o custo operacional, ou melhor, o custo de produção dentro das propriedades rurais, ele vai ter que ser revisto de uma maneira muito clínica, sem deixar com que ele venha, de uma certa forma, a interferir negativamente na genética e na qualidade dos animais dentro das propriedades rurais no Brasil. Existe uma análise que nós fizemos em termos práticos, né, nos últimos anos no Brasil, que nós não conseguimos abater uma semana no Brasil, né, considerando todos os frigoríficos, é claro, animais de alta qualidade, precocidade, rendimento e qualidade de carcaça. Então, a grande parte dos pecuaristas que eu consegui acompanhar nesses últimos anos, que ofereceram animais de mais qualidade, eles tiveram uma boa bonificação dentro de alguns frigoríficos, não todos, alguns. Então, olhar para a propriedade rural, investir da melhor forma possível, sempre com a razão na frente da emoção, buscando o melhor giro dos animais comercialmente falando, com o melhor resultado financeiro, garantindo o máximo possível de margem de lucro. O proteinado é um caminho, mas na volta, né, das chuvas novamente, o produtor rural precisa olhar com carinho para a propriedade rural no melhoramento de pasto. Ter um bom pasto na propriedade rural hoje reduz custo de produção e, com certeza, dá um toque final muito bom no acabamento de carcaça, não tenho dúvida disso. Bom, eu estou aqui mudando a minha posição, porque eu achando assim que hoje não era o caso da gente defender, fazer puts, né? Fazer hedge, porque está tão baixo que vai fazer hedge. Aí você está dizendo que pode cair ainda mais, quer dizer, de repente a put não é descartável, Celso? Olha, João, não mas assim, eu sou uma pessoa que não olho para o mercado, seja de grãos ou de proteína, de uma maneira sensacionalista. Eu uso muito a razão na frente. E eu analiso o mercado dentro de viabilidade econômica, financeira, né, e comercial. O que eu vejo é que alguns picos, principalmente de uma retomada ou de uma sanção lá fora, que fecha algum mercado, nós vamos conseguir dar alguma pequena reagida, né, em termos de preço, mas nada que nos mude o emocional, porque aqueles valores de R$340 eu não acredito que nós chegamos mais esse ano. Não é possível. Esse ano eu não vejo dessa forma. Tá. Mas como eu relatei aqui para ti, pecuaristas do Mato Grosso, pecuaristas do Pará, pecuaristas do Maranhão, me relataram, como eu te disse, preços de boi a R$180, vaca a 146, e alguns frigoríficos não querendo pegar, porque os frigoríficos também nos dão sinal de uma expectativa de queda. Então, o pecuarista precisa ficar atento, muito atento, principalmente a postura e posicionamento das grandes empresas no mercado para aqueles que têm como comercializar com esses frigoríficos. Mas que pode cair o preço ainda mais, eu não tenho dúvida. Se o indicador CPEA for buscar os mercados a nível nacional, considerando todas as regiões que produzem bovinos de corte e comercializam com os frigoríficos de uma maneira geral, sem ficar muito direcionado às grandes, principalmente às exportadoras, esse preço de 240 ele despenca e despenca muito. Isso eu não tenho dúvida. Bom. Mas existe no mercado nacional a classificação de comércio com os frigoríficos que exportam e os frigoríficos do mercado interno. Existe uma diferença muito grande de preço entre um e outro. Por isso o pecuarista tem que estar muito ligado no posicionamento e na postura das grandes empresas a partir de agora até o final do ano. Tá, o Tércio Teres, lá de Presidente, fez perguntas para vários produtores com a seguinte colocação, porque eu não esperava realmente essa sua informação, ou seja, nós não vamos colocar mais lenha na fogueira, mais pânico, mas me parece. Aí ele fez, diante do cenário atual, com os preços da arroba na B13 em baixa, com os frigoríficos comprados, né, posição contrária, eles compraram os contratos lá atrás, então eles estão garantidos a 240 por aí, e estão com escalas confortáveis. Qual a opção do pecuarista que não fez RED? Professor, o que você acha? Olha, a questão nessa situação está muito ligada ao que o pecuarista está vivendo dentro da propriedade rural dele. Né? Se ele tiver numa condição um pouco melhor e ele tiver opções dentro da região que ele está para negociar o melhor preço, melhor. Agora, vai muito também da questão do animal, como ele está para ser negociado. Né? Nós temos, em algumas regiões do Brasil,
animais bem acabados e animais não tão bem acabados, que alguns frigoríficos, por não terem grandes opções de mercado, acabam pagando um preço só por arroba. Então, aquele pecuarista que tiver mais organizado financeiramente falando, mais estabilizado, eu acho que, neste momento, ele, se tiver condições, porque a propriedade rural a gente sabe também, que ela chega num determinado limite que a gente tem que fazer algum negócio. Mas, economicamente falando e financeiramente falando, se o pecuarista tiver condições, ele deve deixar os frigoríficos chegar numa condição desfavorável de oferta de animais para tentar negociar preço. E se o pecuarista brasileiro tiver animais de qualidade, ele pode pressionar qualquer um frigorífico, mesmo aqueles que estão no mercado interno, porque animais de boa qualidade, bom rendimento e bom acabamento, os frigoríficos conseguem, para tu ter uma ideia, entre negociar produtos, né, carnes no mercado tradicional e no mercado de uma linha grill, por exemplo, os frigoríficos conseguem até 35% de margem de lucro no negócio, só para ter uma ideia. Então, o pecuarista que tiver com bons animais para ser negociado com os frigoríficos, ou ele, se tiver financeiramente mais respaldado, segura, ou ele pode ir para cima dos frigoríficos com certeza, porque qualquer um frigorífico vai ter condições de pagar um preço melhor ou até bonificá-lo, né, com relação à qualidade dos animais que estão sendo abatidos. Bom, isso tanto para exportação quanto o mercado interno que pagaria esse diferencial, né, professor? Exatamente. É impressionante o quanto o Brasil está importando de produtos de qualidade. Eu tive agora no Rio de Janeiro, Mato Grosso, São Paulo, o quanto tem de carne dos Estados Unidos, da Austrália, do Uruguai, da Argentina no Brasil, para atender esse mercado, que é um mercado mais exigente que esse mercado da linha grill. Né? Nós pegamos produtos caríssimos no mercado nacional e com giro, não é um produto que foi para a gôndola e parou. Então, o mercado de cortes especiais no Brasil, ele cresce numa velocidade muito grande. Então, hoje ele já deve estar numa fatia de 27% do mercado nacional. Então, os frigoríficos que produzem uma carne de qualidade podem pagar, com certeza, um preço melhor para o pecuarista, isso eu não tenho dúvida. Ok. Celso, vamos deixar esse assunto então para amanhã, porque no nosso planejamento a gente queria ter feito, como a gente fizemos, esse diagnóstico da situação, da gravidade da situação, onde infelizmente existe até a perspectiva de cair ainda mais, pelo amor de Deus, não esperava por isso, mas enfim, estamos diante do cenário, não adianta querer mudar o fato, mas amanhã a gente vai tentar trazer alguma alternativa para o produtor. Vamos reservar amanhã o seu espaço para você ir para essas suas informações, para dar um alento e dar um escape para o produtor. Me parece que nós vamos pensar em fornecer carnes para açougues locais, seria uma alternativa. Mas vamos deixar isso para amanhã, tá certo a nossa pauta para amanhã? Perfeito, João. Estou aqui, vou estar à disposição, com certeza, para levar ou tentar passar para os nossos amigos pecuaristas o cenário que está e um caminho, né? Porque a pecuária de corte no Brasil já não bastasse o mercado com a queda do jeito que está no preço da arroba, a gente sabe que a pecuária de corte perde milhões de reais por ano no Brasil e eu acho que esse cenário precisa mudar o mais rapidamente. Celso Ricardo, o que a gente está chamando de consultor da pecuária aqui do Tempo e Dinheiro, muito obrigado pela sua participação no clube. Amanhã, então, nós vamos tentar começar a dar o primeiro passo de criar uma alternativa, abrir leques. E sempre lembrando, você que está no clube, você tem o direito, né, e o dever de perguntar, tirar suas dúvidas, porque a gente está falando no genérico, né, Celso? Nós estamos falando no genérico. Agora vamos no particular, então é com a sua pergunta, a sua interação, a sua participação, que a gente melhora o nosso calibre de respostas. Amanhã, como disse, nós vamos começar a dar o primeiro passo de encontrar uma solução para a saída da crise da pecuária. Celso Ricardo, muito obrigado por enquanto. Vamos em frente e até amanhã. João, muito obrigado pela oportunidade e até amanhã. E um abraço para todos. Muito bem, então amanhã nesse mesmo horário, né, 15h30, a gente vai ter a participação do Celso. O primeiro horário a gente vai continuar dedicando a soja, milho e trigo para você participar. Lembrando, tudo que foi discutido aqui, as informações que nós trouxemos, vai ficar on demand para os assinantes do Tempo e Dinheiro. Seja o produtor rural mais bem informado do meu país, eu agradeço muito a atenção de todos vocês e amanhã de volta. 12h30 no aberto, no programa Tempo e Dinheiro, 15 horas de volta no clube. Lembrando que daqui a pouco o Sérgio Braga vem aí atualizando o fechamento de mercado e depois acompanhando o relatório do SDA. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil e vamos em frente. Até amanhã.